Ok. Posso começar? Ok. Olá, eu me chamo Meia Maia e eu sempre acreditei no mito da democracia racial. Muita atriz eu, né, gente? Agora o Oscar vem, com certeza. Toda essa dramatização é para falar do livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. É um livro super importante no período que ele é publicado, no seu contexto na época, década de 1920, 1930. Para esse período, esse livro é de suma importância. Por quê? Antes disso, antes desses anos, o que acontece? Você tinha intelectuais como Nina Rodrigues, Oliveira Viana, Silvio Romero, que estavam dizendo justamente que a negritude, os indígenas, foram a pior coisa que aconteceu na formação do brasileiro, porque deles herdamos a preguiça, a depravação sexual. Então, assim, a preguiça do indígena, a depravação sexual do preto africano, que já veio desde lá do continente deles para cá. Eles tinham uma ideia racialista, assim, misturada com eugenia também, né? O Nina Rodrigues, por exemplo, vai escrever uma tese dele de que, olha só, as leis penais têm que ser separadas para brancos e para negros. Sabe por quê? Porque os negros, eles são geneticamente, sabe, propícios a violências e a crimes bárbaros. Então, deve ter equidade, né? Essa igualdade de justiça, né? Enfim, era esse o nível, né? Até que um alemão chamado Karl von Matthius, ele escreve ele trabalha no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, e aí ele escreve uma coisa chamada com o título Como se deve escrever a história do Brasil. E aí ele joga lá na mesa para os outros historiadores entenderem o que ele estava querendo dizer. E, é claro, o von Matthius não fez o que ele estava pregando, né? Por isso que ele é só um teórico. Mas assim, ele dizia que para entender a formação do povo brasileiro tem que se levar em conta o cruzamento racial, ou seja, do índio, do branco e do preto. E aí isso vai abrir os olhos para uma galera, e aí, sei lá, na década de 20 e 30 a gente vai ter essa patota puxada não só pelo Gilberto Freire, mas até o antropólogo Edson Carneiro. Ai, gente, errei o nome. Não errei não, é Edson Carneiro mesmo. Ele ele vai pesquisar sobre os negros no Brasil, religião, cultura, tudo, posição social, enfim. Existe um grupo que justamente vai defender gente, a palavra fugiu, a mestiçagem, a coisa da mestiçagem. E vai elogiar, vai tornar positivo o cruzamento racial, né? É lógico que nenhum deles, eu não vou dizer nenhum deles, o Gilberto Freire, ele não tá pensando nem o Nina Rodrigues está pensando que essa mistura racial ela vai acontecer de forma violenta, pelo estupro, o branco estuprando a indígena, a mulher indígena, o branco europeu estuprando a mulher africana, enfim, nada disso foi por permissão e por livre e espontânea vontade. A escravidão dessas etnias não aconteceu por livre e espontânea vontade. Tudo foi forçado, né? Não teve diálogo, não teve conversinha, não teve acordo. Foi na base da pólvora mesmo. Tiro, porrada e bomba. Né? Não foi ninguém chegando, vamos embarcar aqui e vamos para a América colonizar um país, enfim, cortar cana, vai ser legal para vocês. Ninguém falou isso não, tá, gente? Então foi na base da chibata mesmo, e da humilhação física, humilhação psicológica, tudo isso aconteceu. Então nenhum desses intelectuais, nem os racistas, nem os favoráveis à miscigenação, que vão defender isso academicamente, nenhum deles estão pensando na brutalidade, na violência que foi. Então a gente tem que levar em conta o quê? O lugar deles. O Gilberto Freire é um herdeiro das casas de engenho, das fazendas, dos engenhos, né? É lógico que ele já pega uma fase de decadência, mas ele é um herdeiro dessa tradição dos engenhos, da família patriarcal. Ele é um homem branco, então assim a gente tem que pensar que ele está pensando dentro da sua bolha, homem branco, né? Que
tá ali no topo e principalmente ele é um herdeiro do engenho. Isso já coloca ele em um lugar onde ele vai escrever tanto sobre o negro, principalmente sobre o negro, como um cara até saudosista, né? Não sou eu que tô falando, isso ele não vou falar quem falou, mas assim, ele é um cara até saudosista desse tempo. Ele elogia, e ele não elogia, mas ele relativiza, ele passa o tal famoso pano nas violências. Então ele vai falar de pederastia, pedofilia, violência sexual contra a mulher negra de uma forma positiva, né? Enfim, é assustador. Prestem atenção. Mas não é só ele, não. Enfim, não quero nem perder meu tempo com isso. Mas olha só que interessante o sumário do livro. Como ele apresenta, ele divide o livro em capítulos que vão falar etnicamente sobre cada raça, né? Ele vai falar sobre o capítulo sobre o indígena, depois o capítulo sobre o branco europeu, depois mais 2 capítulos, olha que legal, 2 capítulos dedicados ao negro. Então, olha só como ele intitula. O indígena na formação da família brasileira, o colonizador português, antecedentes e predisposições. Achei tudo muito positivo. Olha só os 2 capítulos dedicados ao negro, olha o título. O escravo negro e na vida sexual e da família do brasileiro. E aí, já pulando já para esses capítulos, o Gilberto Freire, ele não está preocupado, e ele fala isso, ele escreve isso, né? Ele não está preocupado com a contribuição estética, nem com o progresso econômico, né? Nessa contribuição econômica que o negro deu para o país. Ele está preocupado com a questão sexual, né? E já no início do capítulo, ele já fala da mulata, é aquela coisa bem saudosista, né? Da mulata que nos tirou o primeiro bicho de pé de uma coceira tão boa, da que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao ranger da cama de vento, a primeira sensação completa de homem. E aí, os 2 capítulos, o resumo é esse, gente. Ele só vai falar disso, né? Da preta para cozinhar, da mulata para fuder e da branca para casar. Ele chega a citar um exemplo de um outro cara que está estudando a escravidão nos Estados Unidos, porque o Freire tenta explicar por que, lembre-se, ele é a favor da miscigenação, ele está tentando justificar a importância do cruzamento racial para a formação do Brasil. E aí está o problema todo, né? Enfim, a forma como ele vai fazer essa defesa é que cria o mito, né? Ou seja, não existiu conflito, tudo foi muito consensual. E aí ele cita, por exemplo, ele vai explicar, defender por que os brancos preferem a mulata. Deixa eu ver aqui. Ele até escreve desse jeito. Conhece-se casos no Brasil não só de predileção, mas de exclusivismo. Homens brancos que só gozam com a negra. E aí ele vai dar um exemplo desse cara nos Estados Unidos, de um cara branco que, casado, ele só consegue ter sua relação sexual com a sua esposa branca se tiver peças de roupas com suor, com cheiro da escrava negra que ele tinha relação sexual. E aí, como eu falei, tem até que respirar, né? E aí, como eu falei, o Gilberto Freire ele vai hierarquizar as 3 raças, né? Por exemplo, o negro ele coloca como superior ao indígena por causa da questão alimentar, ele vai se lembrar de bandeiras, aqueles homens que invadiam o sertão do Brasil, que encontravam quilombos, né, negros aquilombados. Ele vai falar sobre a divisão econômica e social dos quilombos, de como eles eram, ele cita, né, o exemplo é sempre o europeu, então era quase uma coisa europeia, né, a organização social dos quilombos. Então isso mostra a superioridade dos negros sobre os indígenas. Enfim, gente. E aí ele vem com aquela teoria do calor, da cor da pele. Acho que o Silvio Romero, enfim. Eu não vou entrar muito exemplo nisso não, porque esse livro é um livro gostoso de ler, porque você não precisa ler numa ordem, sabe? Você pode
livro capítulos, né? Eu li muitas críticas que falavam que o livro do Gilberto Freire ele não é uma coisa assim bem acadêmica, né? Enfim, não que isso tira a seriedade ou o fator de pesquisa do Gilberto Freire. Você vê que ele é um cara que usa várias referências, tem várias fontes importantes, assim, ele não está fazendo qualquer pesquisa. Mas, enfim, teve um cara que influenciou muito o Gilberto Freire, chamado Oliveira Viano. Falei no começo do vídeo sobre ele. Ele é um cara, assim, racialista demais e ele foi um dos mentores intelectuais do Gilberto Freire, assim. Inclusive quando o Gilberto Freire vai estudar nos Estados Unidos, em Oxford, ele é um cara que faz essa ponte, né? Inclusive apresenta o Franz Boas ao Gilberto Freire. Cara, é um livro muito interessante de se ler, mas o que a galera assim que critica nesse livro, que vai dizer assim, ó, o gerador do mito da democracia racial, é justamente essa perspectiva de erotização da negritude, da anulação da história da força do povo indígena e da exaltação do branco europeu, né? Por mais que a ideia é dizer que as três raças se dão bem, na verdade ele acabou separando as três raças, né? Se a gente observar, ler nas entrelinhas, é bem isso. E ele não era o único, não, gente. O livro, por exemplo, tem poemas do Manuel Bandeira. Olha só um trecho. A mania ariana do Oliveira Viana leva aqui a sua lambada bem puxada. Lambada... Ah, não, é isso aqui. Com fuxicos danados e chamegos safados de molecas fulôs com os senhores. Erotização da mulher negra. Aí vem o Carlos Drummond de Andrade também. A linha negra do leite, coagulando-se em doçura, as rezas à luz do azeite, o sexo na cama escura. Cabral de Melo Neto vem falar do lado preguiçoso. Olha só. Ninguém escreveu em português no brasileiro de sua língua. Esse à vontade que é o da rede, dos alpendres da alma mestiça, medindo sua prosa de cesta ou prosa de quem se espreguiça. Então, você vê até os poetas, né? Eles têm essa imaginação de que o brasileiro, pela sua miscigenação, a contribuição das três raças, na verdade, foi essa: a preguiça do indígena, o sexo, a coisa, a depravação sexual do negro e tudo que é de bom e positivo ficou para o branco, né? Eles vão defender até coisas como a sífilis, né? Como uma coisa vinda do negro, né? Porque o negro é que tem apetite sexual voraz. Então claro, coisa de negro. Enfim, é desses absurdos que se vive a vida. Aí o Gilberto Freire, por exemplo, vai concluir que essa busca, esse interesse do homem branco com a escrava negra era justamente o interesse econômico, né? Então, a coisa econômica justificava os abusos, os estupros. E é isso, aí o Freire vai falar sobre a vida sexual até dos negros desde a infância, sabe? Cara, é um livro bizarro. Quer entender como é que a branquitude pensa? Lê esse livro. Não é chato não, tá? É interessante. De verdade. Mas, assim, você tem que ler sabendo que vai dar uns nós no estômago. Mas não deixa de ser um livro importante, sabe? A gente não pode anular o que foi Casa Grande Senzala, né? Não foi que Casa Grande Senzala criou o mito da democracia racial, mas é que a gente agora percebe como os brancos pensam, como e o que os brancos pensam sobre os negros.